Capítulo 3 – Crise. Com o fim do ciclo da borracha, a economia amazonense voltou a decair. O Estado entrou em crise, o erário perdeu a arrecadação e praticamente zerou, inclusive chegando a não pagar os funcionários estaduais durante 4 anos seguidos. O Amazonas se juntou a São Paulo na revolta de 1924. Um movimento cívico-regionalista, ou glebarismo, reivindicou a retomada da liderança política e cultural pelos nativos da região. Até então, a elite local fora formada por imigrantes chegados na corrida da borracha. Em 1943, como parte da estratégia de defesa na Segunda Guerra Mundial, os territórios fronteiriços do Rio Branco, atual Roraima, e Guaporé, atual Rondônia, também foram desmembrados do Amazonas, provocando protestos em Manaus. Como forma de tentar retomar o crescimento da região, em 1953, o governo federal criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA. Ela servia para liberar verbas de investimento em infraestrutura, como a construção das rodovias Manaus-Porto Velho e Manaus-Boa Vista. Em 1966, o órgão foi substituído pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudam. O regime militar, de 1964 a 1985, também decidiu construir a rodovia Transamazônica, que, no entanto, acabou abandonada. O principal impulso ao crescimento veio em 1967, quando foi criada a Zona Franca de Manaus, um polo para indústrias de alta tecnologia com isenção fiscal. O polo começa a crescer 5 anos depois, em 1972, já no final do milagre econômico. Em 1987, foi anunciada a descoberta de petróleo na região de Coari. Na década seguinte, a Petrobras instalou o campo de Urucu. Também foi construída a refinaria Isaac Sabá, em Manaus. Atualmente, a estatal é responsável por grande parte dos investimentos no estado, inclusive nos projetos Platã, que é de pesquisa ambiental, e na construção do gasoduto Coari-Manaus. A Amazônia tem uma história no passado, mas seu futuro precisa ser reconstruído. Isso é uma simples constatação. A Amazônia foi sempre mais rentável e, por isso, mais útil economicamente à metrópole no passado e hoje à federação do que elas o têm sido para a própria região. A Amazônia foi, no passado, um bom estoque de índios para servirem de escravos no período das drogas do sertão, que eram cacau, canela, baunilha, mandioca, cupuaçu, pau-rosa, copaíba e castanha do Brasil, enriquecendo a metrópole ou ainda a maior produtora e exportadora de borracha, tornando-se uma das regiões mais rentáveis do mundo numa certa fase. Na Segunda Guerra Mundial, fez um monumental esforço para produzir borracha para as tropas e equipamento dos aliados. Mas é mais recentemente que ela tem sido mais explorada, seja como fonte de ouro, como em Serra Pelada, que serviu para pagar parte da dívida nacional, deixando na região apenas as belas reproduções das fotografias que percorrem o mundo, mostrando a condição subhumana do trabalho dos homens do garimpo, seja como geradora de energia elétrica para exportar para outras regiões do Brasil e para os grandes projetos que consomem a preços subsidiados, enquanto o morador da região paga pela mesma energia um preço bem mais elevado.
seja como última fronteira econômica para a qual milhões de brasileiros têm acorrido nas últimas décadas, com vistas a fugirem da persistente crise econômica do país, buscando na Amazônia um destino melhor, o que, infelizmente, poucos encontram. A região vem se convertendo desde as últimas décadas num espaço onde se registram o conflito no campo, a miséria urbana e o desperdício de recursos naturais. Embora seja, talvez, a maior província mineral de todo o planeta e produza ferro e outros minérios, ajudando o país a manter sua balança comercial. Pouco tem se beneficiado das exportações em geral, já que a maioria dos impostos não fica retido na região. Capítulo 4. Conflitos e preconceitos. A história dos homens tem sido construída a partir de dois eixos norteadores, mais conflitantes. De um lado, a visão paradisíaca criada pela magia dos mitos da região e sobre a região. De outro, a violência cotidiana gestada pela permanente exploração da natureza e desencadeada pelos preconceitos em relação a ambos, homem e natureza. Outros equívocos juntaram-se aos do primeiro século, quando a Amazônia foi considerada como a terra da superabundância e o celeiro do mundo e o pulmão do mundo, um lugar bíblico, ao qual, no período de escassez, como ocorreu no passado, todos poderiam recorrer a ele para sobreviver. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como ainda se diz por aí, pois são as algas marinhas que, através das fotossínteses, liberam mais oxigênio do que consomem. E as algas marinhas estão nos oceanos, onde são despejados 9 milhões de toneladas de lixo todos os anos. Onde estão as ONGs europeias cuidando dos mares? Somente tem fundamento no que concerne à biodiversidade dos seus sistemas florestais, pois a Amazônia conta com dois grandes tipos de ecossistemas: as florestas de áreas inundadas, com várzeas, igapós e mangais, e as florestas de terra firme, com florestas altas e densas, florestas baixas, florestas de encostas, campos naturais, savanas, cerrados e lavrados. Na prática, a Amazônia tem sido considerada como um sistema natural homogêneo em seus quase 5 milhões de quilômetros quadrados, e nisto ocorre um erro. Face a esse e outros pressupostos equivocados sobre a natureza, foram criados estímulos diversos à exploração da natureza aplicados sem cuidados ou distinção alguma. Atividades econômicas tão diversas como a pecuária, a exploração madeireira, a mineração, a garimpagem e outras, que apresentam diferentes impactos sobre a natureza, vêm sendo desenvolvidas indiferentemente sobre as áreas de florestas densas, nascentes e margens de rios, regiões de manguezais, nas planícies e em encostas, em solos frágeis ou nos solos bem estruturados. E a maior parte dessas atividades tem produzido enorme e injustificável desperdícios de recursos naturais, transformando áreas ricas e exuberantes em áridas pastagens ou áreas de plantações de grãos que poderiam estar em seus campos naturais e várzeas. Nas últimas décadas, enormes massas vegetais, que incluem madeiras nobres, vêm sendo queimadas impiedosamente. De 1500 a 1970, apenas 2% de toda a floresta havia sido destruída. De 1970 a 2000, 14% foi devastada.
Trata-se de um desastre sem precedentes contra o maior patrimônio natural do planeta Terra, contra a economia e a sobrevivência dos habitantes naturais, caboclos, ribeirinhos, índios e outros. A floresta, sendo como um simples objeto a ser explorado e que não precisa ser reposto. Porém, os ecossistemas amazônicos são frágeis e sobrevivem à custa de um equilíbrio muito delicado dos 3 elementos-chave, que se articulam simultaneamente: chuva, mato, solo. Os solos amazônicos são solos rasos, mal estruturados, pobres em sua maioria, e sobrevivem à custa dos nutrientes que recebem da floresta. Na Amazônia não se pode desmatar sem replantar, por várias razões combinadas, todas elas igualmente importantes. Em primeiro lugar, a copa das árvores abranda o impacto das chuvas fortes que caem durante quase 6 meses por ano na região. Os solos descobertos não resistem às intensas e constantes chuvas. Em segundo, porque os solos vivem da biomassa oriunda das árvores e que apodrece sobre eles, formando uma importante camada de nutrientes. Por sua vez, os solos são alimentados também pelos nutrientes que escorrem pelos galhos e troncos junto com as águas. Finalmente, porque o regime de chuvas amazônico depende da evaporação da floresta, sem o que o ecossistema se desequilibra, desorganiza-se, empobrece e rapidamente entra em crise. Assim, a Amazônia constitui-se num conjunto de ecossistemas muito delicado, formados pelas unidades chuva, floresta, solo, floresta, chuva, etc., no qual cada um dos 3 é indispensável e insubstituível. É a rica floresta que sustenta um solo que é quase sempre pobre. Retirando-se a cobertura florestal, perde-se não apenas a floresta, mas o solo e a fauna nele existente. Outro preconceito se observa sobre os habitantes naturais da região, pois índios, negros e caboclos se tornaram invisíveis no conjunto das políticas públicas. Não foram no passado e continuam não sendo, ainda hoje, tratados como atores sociais importantes no processo das mudanças em curso. Por fim, os índios e os caboclos, depois de perdidas as identidades e o modo de vida tradicional, acabam eles próprios a vender suas terras e suas matas, reforçando o preconceito já estabelecido contra eles, com frequência tendo sido desestruturado sua forma de vida e trabalhos anteriores à falta de outras alternativas, engajam-se em atividades predatórias, como a exploração madeireira e a garimpagem, e passam eles também a defendê-las, já que constituem-se agora no seu novo meio de vida. E é essa pesada história de esmagamento cultural dos habitantes da região que nos faz sentir hoje como Árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós a derrubamos e a transformamos em papel para registrar todo o nosso vazio.